Sabemos que existe muita coisa estranha no mundo, desde aparições perturbadoras que pessoas fotografaram, até mesmo vídeos que mostram que algo nunca antes catalogado vive no nosso mundo e deixa muita gente de cabelo em pé. Bom, no vídeo de hoje você vai ver um compilado com criaturas, aparições e experiências que muitos de vocês não gostariam de ver, assim como eu, viu? Por sorte nós temos o mundo inverso que mostra esses registros de outras pessoas, né? Já deixa o seu like, não esquece de deixar um comentário também e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo inverso. Fantasia tenebrosa. A primeira imagem que temos hoje é uma pessoa vestindo a máscara da Besta de Jersey, um assassino em série que aterrorizou as ruas de Nova Jersey. Suas principais vítimas eram crianças e mulheres, das quais ele atacava vestindo essa máscara de borracha horrorosa. O mais bizarro sobre esse caso é que Edward John Lewis era um homem casado que tinha uma vida bem estável com Joan, sua ex-mulher. Isso na mesma época em que ele cometeu esses crimes. Aliás, Joan era uma pessoa muito boa que tinha diversos projetos de caridade e o seu marido chegou até a ir em um dos eventos vestido de Papai Noel para brincar com as crianças. Ele foi preso em 1971 quando ele cruzou o sinal vermelho próximo à viatura de um policial ali e acabou sendo preso por tentar fugir do local. Agora, imaginem o que aconteceria se ele não tivesse se envolvido com esse encontro por um acaso com a polícia, né? Não dá pra explicar as atrocidades que ele poderia ter cometido. E essa foto nos revela muito sobre o quão cruel e sombria a mente humana pode ser se tentar. Monstro do Lago. Uma das lendas mais populares da humanidade é sem sombra de dúvidas ao do monstro do lago Ness, né? Quem aí nunca ouviu falar nisso aí que atira o primeiro celular no chão? Não, brincadeira, não faz isso não, tá? Por décadas, desde que a primeira suposta imagem da aparição da criatura foi divulgada ali, diversos estudos foram realizados naquele lago, com o objetivo claro de encontrar a criatura de uma vez por todas e acabar mostrando que não era só lenda, não era só criação, ele realmente existia. Bom, eles usaram diversos tipos de sensores e as mais inusitadas técnicas, porém claro que ninguém ainda foi capaz de marcar a presença da criatura e bom, está tudo muito bem até o momento. Até porque, meus queridos, claro que quando se tem uma lenda em um local, o bem-estar social que o turismo desenvolve é muito interessante também. Então tá tudo bem eles não ter achado nada ou comprovado de fato que não existe. Teoricamente não comprovou que existe, mas pode ser que ele esteja muito bem escondido. Mas mesmo assim, as buscas nunca param e uma descoberta recente pode ter dado uma luz final ao que pode ter sido o grande monstro do lago Ness. Durante as análises foram coletadas uma diversidade de amostras de água daquele lago, claro que com o objetivo de extrair os seus DNAs. Muita coisa foi encontrada lá, desde peixes, animais selvagens e até mesmo de animais domésticos, como cães e gatos das pessoas que vivem ou viajam para o lago acompanhados dos seus animaizinhos. Porém, o que se destacou em meio a tudo isso foi a presença de um DNA de uma espécie de enguia que, bem, não existe naquela região. Assim, a possibilidade de que exista ou pelo menos já existiu um monstro do lago Ness é muito grande, sendo que na realidade ele provavelmente era uma enguia com uma anomalia de crescimento, se é que vocês me entendem. Bom, ela também era uma espécie invasora, assim ela não tinha predadores naturais, permitindo claro que ela crescesse livremente. Sombras da Morte. A explosão da bomba atômica que atingiu a cidade de Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945, causou um efeito devastador. Isso porque seu núcleo atingiu temperaturas superiores a 50 milhões de graus centígrados, o que foi responsável por liberar cerca de 500 milhões de volts de energia, algo equivalente a 13 mil toneladas de TNT explodindo no mesmo instante, família. Esse desastre fez com que cerca de 70 mil pessoas desaparecessem de um segundo para o outro. Isso praticamente, né? Se isso já não fosse aterrorizante o suficiente, dependendo da distância que a vítima estava das explosões, seus corpos foram incinerados em uma fração de segundo, o que chamuscou o chão abaixo dos seus pés, criando uma espécie de sombras que marcam onde essas pessoas estavam. Os habitantes de Hiroshima passaram a chamar esses fenômenos de sombras da morte. Então, de certo modo, é quase como se as suas almas tivessem sido eternizadas no local da sua morte, para que fosse nos revelando o seu sofrimento e o tamanho da crueldade que foi cometida durante aquele desastre. Habitantes do esgoto.
Durante anos, a lenda de crocodilos viverem nos esgotos de Nova York aterroriza o imaginário dos cidadãos de lá, né? A ideia é que em algum momento um morador decidiu adotar alguns filhotes de crocodilo que tinham se separados da mãe e passou a criá-los na sua casa. No entanto, conforme os animais começaram a crescer, muito por sinal, né? A sua vida passou a entrar em risco. O rapaz simplesmente abandonou as criaturas no esgoto, esperando que eles acabassem talvez perdendo a vida eventualmente. Mas a lenda diz que esses animais acabaram se dando muito bem com a vida por lá, tendo acesso a um suprimento quase que infinito de ratos, ao ponto de se estabelecerem e aumentar o tamanho ali do bando, ou seja, se reproduzirem dentro do esgoto. Por muito tempo essa era só uma especulação, porém tudo mudou com o dia em que um morador que estava passando pela rua começou a ouvir barulhos estranhos. Com o flash do seu celular, ele começou a filmar para tentar ver o que estava ali e se deparou com um crocodilo repousando tranquilamente no meio da tubulação, família. O pior é que nem eu sei o que faria numa hora dessas. Talvez chamar a polícia, ou iria cair pra trás, sei lá, tendo certeza que a parada não era só uma lenda. Ou então, melhor ainda, né, meus queridos, filmar e publicar na internet. Claro que ele tomou a terceira opção pelo correto das coisas ali que a gente tá na nossa era, de filmar e postar tudo, mas eu também iria ligar pra polícia, viu? Vou falar. Traumas eternos. Essa é uma foto muito emblemática da Segunda Guerra. A garotinha que estamos vendo é uma sobrevivente que foi vítima dos horrores dos campos de concentração, isso durante a Segunda Guerra Mundial. A foto foi tirada durante uma das suas sessões psicológicas, onde os médicos tentavam entender os estragos que aquele trauma causou na mente de uma criança inocente. Quando eles a pediram para desenhar a sua casa, a garota fez apenas rabiscos, que indicaram o tamanho da destruição psicológica que a memória do seu lar havia sofrido. Essa foto revela não apenas as maldades das atrocidades humanas, mas também como que sofremos durante a infância vai influenciar as nossas vidas e tomadas de decisão até o fim. Lolong. Durante o período no México, a população de uma vila vivia um verdadeiro filme de terror estilo Anaconda, tá? E é com o primo dela na realidade. Bom, aquela era uma vila de pescadores que de um mês para o outro começou a ter um momento de terror. Pessoas estavam desaparecendo ali, família. Mulheres, adultos, crianças, tudo sumia. Depois de entrar em contato com as autoridades da cidade próxima, uma equipe de guardas florestais e policiais foram enviados para ajudar a população a descobrir o que estava acontecendo, já que naquele ponto eles não sabiam se era um animal ou um humano que estava causando o problema. Porém, na verdade, era mais um monstro do que qualquer uma dessas duas opções. Para ser mais exato, eles estavam simplesmente sendo atacados pelo maior crocodilo que já existiu, Lolong. Ele tinha quase 7 metros de comprimento, pesava mais de 2 toneladas, família. A criatura era praticamente um dinossauro que vivia nos tempos modernos, né? Depois de investigar, eles descobriram que Lolong teria se aproximado sem querer, mas que naquela encontrou uma boa fonte de carne humana, e que ele estava se alimentando quase todas as noites. Quando saía para caçar ali, ele se encontrava com alguém, né? Devorava alguém, infelizmente. Foi necessário um grupo de pessoas para que ele pudesse ser pego, amarrado e transportado para uma região mais distante, onde não afetaria mais a vila. Barco fantasma. Certo dia, próximo à costa dos Estados Unidos, um navio japonês apareceu do dia pra noite e começou a circular perdido. Pescadores norte-americanos que estavam saindo para trabalhar ali avistaram a embarcação e avisaram a guarda costeira do risco, né? Segundo esses homens, não tinha conseguido ver qualquer tripulação, indicando que aquela era uma embarcação fantasma. E isso acontece com uma frequência bem maior do que você imagina, viu? Onde barcos ou navios surgem em áreas costeiras navegando a esmo, ou seja, meio que a deriva mesmo, até que é notado que as embarcações estão vazias. Porém, o que ainda deixa muitas pessoas intrigadas com esse caso é que essa embarcação foi vista na costa dos Estados Unidos, mesmo sendo um barco japonês, o que é uma jornada grande demais para que ela tenha feito sozinha. Até hoje não há explicação exata do que aconteceu nesse dia, mas uma hipótese é de que eles foram atingidos por uma tsunami que derrubou a tripulação e empurrou o barco até a costa americana. Criatura marinha.
Essa foto seria a suposta evidência do encontro que dois pescadores tiveram com o que poderia ser um tritão. Eles eram pescadores do Brasil mesmo, que viviam em Florianópolis, pescando principalmente na Barra da Lagoa. Todos os dias eles saíam logo cedo, né, obviamente, e voltavam no final da tarde, meio que pra noite ali, pra sede onde despesavam os peixes e já retiravam seu dinheiro pelo serviço. Porém, naquele dia, o grupo de pescadores da embarcação foi atingido por uma tempestade tenebrosa no meio da tarde, que quase acabou fazendo eles afundarem. Depois de muito esforço, eles conseguiram escapar da tempestade, mas estavam completamente desorientados, perdidos e atrasados também. Isso fez com que a travessia de retorno acontecesse já muito mais tarde da noite. Quando já estavam bem perto da costa, um deles avistou algo de errado na água, uma figura humana boiando que parecia estar desacordada. Eles se aproximaram e tentaram recolher a criatura para dentro, mas assim que começaram a fazer isso, perceberam que aquilo na realidade era um tritão. Os pescadores teriam colocado a criatura no barco e perceberam que ela não estava mais com vida. Foram então até a colônia de pescadores e logo pela manhã apresentaram seu achado para os outros ali. Porém, ao invés de serem elogiados, os dois receberam muitas reclamações pela atitude, falando de que era um desrespeito terem tirado o ser da água e que ninguém teria o que fazer com aquilo. Eles teriam devolvido a criatura para o mar perto da onde encontraram. É claro que depois que as imagens foram parar na internet, muitas pessoas passaram a acusar os dois de serem golpistas e que na realidade aquilo era um boneco. Realmente é bem estranho eles terem simplesmente devolvido o ser para a água sem chamar a polícia ou algum investigador para ver o que era, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos, a internet tá aí para falar o que quiser, só cabe a gente saber o que a gente vai filtrar. O que você acha desse encontro? Acha que é real ou não? Rastro de fumaça. Em 28 de janeiro de 1986, a humanidade compreendeu mais uma vez os riscos e custo de busca pelo progresso. A foto foi tirada instantes depois de lançarem o foguete Challenger, 73 segundos depois, para ser bem exato, fazendo com que o fotógrafo registrasse o momento em que ela explodiu. Esse evento ocorreu durante a corrida espacial da Guerra Fria, com os Estados Unidos disputando com a Rússia em busca pela conquista do espaço, marcada pela chegada à Lua. Com o acidente, os Estados Unidos sofreram um grande impacto nas suas chances de vitória, já que perdeu alguns dos melhores astronautas que já tiveram. A perca mais marcante desse acidente foi a Krista McAuliffe, uma professora de escola que foi selecionada entre mais de 11 mil participantes para se tornar a primeira professora a ensinar de dentro de uma espaçonave. Essa foto é um lembrete importante do quão arriscado é o avanço tecnológico na área, né? Já que em meio aos acertos existem os erros e imprevistos, o que em muitos casos acabam custando vidas. Ser brincalhão. Em muitas culturas, goblins e gremlins são criaturas perturbadoras, mas que no final das contas acabam sendo mais brincalhões do que outra coisa. Nesse vídeo capturado pela câmera de segurança de um bar na Irlanda, é uma suposta prova da ação dessas criaturinhas. Temos algumas pessoas tranquilamente pelo bar, até que um dos bancos começa a balançar sozinho até cair. Note que parece que tem alguma coisa movendo a luz ali do lado do banco, mas que é como se ele fosse quase que totalmente invisível. O banco caído chama a atenção de todo mundo, que ficam confusos, até que uma criatura pequenininha aparece ali, parece até um bebê, né? Ele passa correndo pelo fundo numa velocidade que, bom, nenhuma criança teria, pelo menos acredito eu. As pessoas do bar nem ao menos enxergaram o que aconteceu, só que ficaram sabendo disso porque foram ver nas câmeras de segurança e ficaram intrigados, né? Ué, o que aconteceu? Que muvuca é essa? E viram ali que tinha realmente algo muito estranho por trás. Pela imagem dá pra ver que a criança não foi inserida ali, porém é algo realmente bem inacreditável de se ver, né? Mumificação de familiares. Elementos estruturais que formam a base da cultura na nossa sociedade geralmente são mais difíceis de serem notados. Um exemplo bem simples de perceber como essas relações funcionam é o contato com a morte, né? Na nossa cultura, a morte é vista como um tabu, onde a gente evita ter contato com os mortos e aprendemos a superar as perdas seguindo em frente. Isso se reflete na forma de funerais, enterros, enfim. Porém, família, para outras culturas a morte não é um tabu de qualquer maneira. Assim, o fim da vida acaba sendo visto como uma passagem, um processo. Em algumas dessas culturas, elas até continuam tratando como se a pessoa continuasse ali, viu? E inclusive mumificando os familiares para ficar por perto. A aparição misteriosa.
Há alguns anos atrás, durante a comemoração de um ano novo, existia um grupo de turistas que estavam aproveitando a viagem normalmente. A foto foi publicada pela primeira vez por Richard Christensen, isso nas suas redes sociais em 2017, perguntando o que é que poderia ser aquilo. Na foto vemos uma criatura sombria e meio que alada, que parece ser grande demais para ser uma pessoa. Tirando quem alegou que a imagem era uma montagem, aqueles que acreditavam na aparição ficaram divididos se aquilo representava um demônio ou um anjo. Há também aqueles que sugerem que esse é um criptídeo, que é popularmente conhecido por conta do caso do Homem-Mariposa, uma criatura folclórica dos Estados Unidos que eu já falei aqui no canal, inclusive tá no card. Segundo Christensen, a imagem é um corte da foto original em que ele tirou junto com seus amigos, porém na hora eles estavam apenas ali no lugar curtindo, e só eles inclusive. Só que quando eles foram conferir a fotografia, aquela criatura também estava presente. Até hoje não se sabe se o caso foi realmente uma lorota ou se a foto é real. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse caso. O monstro do zoológico. Esse vídeo foi supostamente gravado em um zoológico da Romênia, onde um jornalista foi cobrir uma instalação do local e acabou que descobrindo, bom, uma coisa que não devia. No vídeo ele começa numa área externa, passando por alguns animais presos e indo para um canto bem mais escuro. O homem atravessa um longo corredor até finalmente chegar numa sala iluminada, onde parece ter uma criatura humana presa dentro de uma jaula. Não dá para identificar exatamente o que estamos vendo, o que deixa tudo ainda mais assustador, né? Já que não sabemos se estamos vendo uma criatura monstruosa ou então um experimento muito cruel. Pavores da guerra. As grandes guerras mundiais, assim como qualquer outro conflito armado da história humana, são palcos das cenas mais horripilantes que podemos imaginar. Mas só depois da era moderna que nós passamos a ser capazes de registrar as atrocidades desses conflitos. Uma das fotos mais marcantes da Primeira Guerra, na minha opinião, é sem dúvidas a desse soldado, que foi registrado durante um surto psicótico em meio à trincheira. O homem havia sido atingido, estava com, enfim, um estresse acumulado de meses, estava tudo ali para essa situação estar acontecendo. Ele estava tendo um colapso nervoso, rindo descontroladamente. Na foto podemos ver um olhar monstruoso, indicando que o homem bondoso que algum dia habitou aquele corpo estava sendo eternamente traumatizado pelos terrores que ele vivenciava. Criatura híbrida. Foi registrado algo bizarro, onde dois pescadores acabaram encontrando a carcaça de uma criatura boiando na água. Isso não seria nada de anormal em regiões alagadas como aquela, porém o corpo em questão era diferente de tudo que eles já tinham visto. A criatura parece ser um ser híbrido, tendo um corpo e uma cabeça que lembra muito a de um animal canino, mas as suas patas são compridas e também muito longas, com braços que parecem humanos. Isso também vale para suas mãos e pés, que são bizarramente humanoides. Depois que esse vídeo viralizou, acabou resultando duas principais teorias sobre o que essa criatura é realmente. A primeira delas é mais simples, inclusive desse mundo, acreditando que possa ser, sei lá, talvez um primata que acabou caindo, perdendo a vida, enfim. Já a segunda defende que isso pode ser algum experimento genético que foi descartado no oceano depois de um determinado tempo, algum possível fracasso. Qual das duas você mais acredita que seja? Surpresa na porta. Bom, se você tem aracnofobia, eu já vou falar pra você fechar os seus olhos, senão você nunca mais vai entrar num carro da sua vida. Eu acho que você não precisa nem ter pavor de aranha pra ficar aterrorizado com essa foto. Ela nos lembra de algo aterrorizante e sombrio, né? Mesmo vivendo dentro das cidades, a gente ainda precisa estar em alerta pra muitos elementos da natureza, já que mesmo que a gente se proteja, ainda estamos próximos a outros seres vivos ao nosso redor. O problema é que alguns deles são insetos muito perigosos. Deixa aí nos comentários qual seria a sua reação se sentisse algo na porta do carro e visse que é uma aranha ali quando olhasse. Esse vídeo acabou, mas você pode deixar aqui nos comentários o que é que você achou dele. Eu quero saber sua opinião, hein? Não esqueça de deixar o seu like e, claro, a gente se vê no próximo vídeo.